Esperando o professor Lucas Braz, vamos falar com vocês aqui de um assunto bem importante. Vão colocando coraçãozinho na tela, comentários, perguntas. A gente está aqui para tirar dúvida de vocês, para falar um pouquinho com vocês desse momento que a gente está vivendo, dos impactos contratuais. O objetivo aqui é muita gente na live, muito conteúdo e tirar o máximo de dúvidas possíveis de vocês. Então, tá com dúvida, pode ir mandando aqui no comentário que a gente vai tirar as dúvidas para vocês. Tô esperando o professor Lucas entrar. Hoje vai ser uma live direto da Baixada Santista. O professor Lucas também é daqui de Santos. Esperar ele entrar. Ainda não entrou. A gente vai falar um pouquinho sobre os impactos contratuais. A Fernanda tá perguntando aqui se o Lucas Braz é parente dela. Quem sabe? A gente vai falar sobre os impactos contratuais do coronavírus, do professor. Carregando, deixa eu colocar o meu fone. Vocês estão ouvindo bem? Oi, Lucas. Tudo bem, Tássia? Tá me ouvindo? Tudo ótimo, Tá me tô ouvindo? ouvindo super bem. Tá, tô te ouvindo também, legal. E o pessoal pode dar um positivo pra gente, quem estiver ouvindo, pra gente ter um Tô ouvindo retorno? também. Tá. Então, Falei ao que que hoje a parece, live é totalmente de Santos, né? Totalmente Baixada Santista. Estamos é aqui os verdade, é dois, verdade. representando Santos, né? É verdade. Santos é forte, pô. A gente é, depois da capital, São Paulo, na advocacia, nós somos a segunda maior subseção do Estado. Sabia disso, Tássia? Não sabia, já vou usar isso nas minhas palestras. É verdade, Santos hoje já é maior do que Campinas, muito embora Campinas também seja grande, Santos já supera Campinas. Então, a gente tem, enfim, a gente tem ministro no STJ, a gente já teve ministro no Supremo Tribunal Federal, então Santos merece créditos, na verdade. Com certeza, é verdade. Lucas, eu queria que você se apresentasse um pouquinho aqui. Eu já conheço o seu trabalho. Como eu já fiz outras lives aqui, eu acho que o pessoal, a maioria já me conhece, mas eu queria que você falasse um pouquinho do seu trabalho, de você, porque assim como eu aprendo muito com você, eu tenho certeza que todo mundo que está aqui tem muito para aprender. Bom, eu sou advogado já, formado desde 2007 aqui na Católica de Santos. Tenho especialização em Direito Tributário e Processo Tributário pela Escola Paulista de Direito. Cheguei a fazer uma especialização, inclusive, em trabalho e processo, viu, Tassia? Mais para Caramba! fiscalizar os processos do escritório, não entreguei nem monografia, o objetivo ali era só entender um pouco mais acerca dessa seara. E agora, pós-graduado em processo civil pela PUC, que sempre foi a minha verdadeira paixão, é o processo civil, né? Eu dou aula na Exanc em Direito Civil e Processo Civil, tá? A atuação do nosso escritório é forte em Direito Civil e Processo Civil, muito embora também tenhamos atuação em Direito Tributário, tá? E, enfim, eu acho que a advocacia e o professorado, né, são questões que se complementam, né? O professorado nos deixa atualizado e, de outro lado, a advocacia torna empírico, torna prático o contexto das nossas aulas, enfim. Então, eu acho que é um complemento aí, isso faz muito bem para a gente que está no dia a dia aí, exercendo a profissão de advogado. Com Basicamente, isso. Dou certeza. aula também em algumas pós, aqui no Santa, como professor convidado, já dei aula na Escola Superior de Advocacia, no curso Pro-Ordem, enfim. Essa é mais ou menos, em Currículo linha é geral, grande, currículo é a grande. nossa vida. É. Já entrando aqui um pouco no tema da nossa live, eu acho que a gente tem muito o que falar. A gente está vivendo um momento que é muito difícil e ele traz muitas dúvidas em todas as áreas. Não tem como a gente dizer que nenhuma área foi afetada, porque foi. Não adianta, foi. E eu queria, antes de você começar mesmo no assunto, só que você falasse para a gente
Onde você acha que as pessoas encontraram mais dificuldades? O que você recebeu mais de dúvida desde que tudo isso começou, toda essa calamidade? Eu acho que os impactos hoje que são mais evidentes, eles começam no direito do trabalho e a gente não tem dúvida, você mais do que todo mundo sabe, né? As empresas muito preocupadas com a folha de pagamento, de outro lado, os seus funcionários muito preocupados com o que está por vir, não sabendo se vai continuar a relação empregatícia, se não vai. Então, eu acho que o primeiro impacto e mais forte são as relações do trabalho, tá? Num segundo momento, a gente entra nas relações contratuais, né, do direito privado. Esse é um segundo impacto também muito forte, as relações contratuais no direito privado, porque as pessoas naturalmente não conseguirão, muitas delas, é claro, outros tentarão se aproveitar dessa situação, e a gente vai falar nisso, honrar os seus compromissos. Então, nós teremos muitas revisões contratuais, né, pedidos de rescisão contratual, porque não consegue fazer frente aos pagamentos, enfim, tem esse cenário no direito privado que vai ser bastante atacado, bastante impactado. Além disso, acho que o direito administrativo também sofreu grandes impactos econômicos, né? Eu até brinquei, a gente tem dado aula online nesse período, e eu até brinco com alguns alunos, porque exemplos até então fictícios, né, situações até então não exploradas pela doutrina, elas passam a ter aplicação prática. Por exemplo, quando a gente falava em requisição de bem privado, de bem particular, requisição administrativa de bem particular, lá no direito administrativo, né, quem falou isso foi o Salomão Rezedal, um amigo nosso, civilista lá da Bahia, ele falava o seguinte, esses exemplos, requisição administrativa de bem particular, todo mundo pensava nos filmes do Mel Gibson, quando eles pediam, o Mel Gibson, né, policial, pediu o carro do particular para poder, né, ir atrás do bandido, porque não se viam exemplos. E agora você vê, por exemplo, requisição administrativa para solicitar hotel, para utilizar os quartos como se fossem leitos, né? A gente vê diversas situações até então não exploradas. E o direito administrativo, só fazendo um parênteses, não quero muito me alongar no direito administrativo, mas essa nova lei que trata do coronavírus, eu andei conversando com alguns amigos administrativistas, e ela trouxe possibilidade de contratação emergencial, dispensa de licitação para diversas hipóteses até então não aventadas pelo legislador. Então, veja, inclusive a possibilidade agora de aquisição de equipamentos usados. Não existia a possibilidade de comprar um equipamento usado. Por exemplo, um respirador, um hotel que está parado, um hospital parado, por que não adquirir os respiradores que também estão parados para botar em utilização para essas pessoas, né? Quer ver uma coisa também curiosa, saindo agora do direito administrativo, muito curiosa? A parte de direito das sucessões, tá? Eu não trouxe essa parte especificamente, porque eu queria trabalhar o projeto de lei com você, tá? E a gente tem só 1 hora, não é? Uhum. Tá. Mas já fica aqui o convite para a gente voltar, não tem problema. Perfeito. No direito das sucessões, por exemplo, as pessoas, em geral, elas não têm ainda um costume de fazer um planejamento sucessório. O que é isso? Para quem eu vou deixar meus bens caso eu venha a falecer, não é? E a situação está aí, né? Está colocada, qualquer um pode pegar. Não se diga que os jovens estão fora, porque a gente já tem relatos e notícias de jovens que têm falecido por força do coronavírus. Então, ninguém é imune ao coronavírus. É claro que a gente não espera a tragédia, mas a gente tem que respeitar esse vírus, né? Essa situação. Então, é o momento de se pensar nos direitos das sucessões, é o momento de se pensar, e até no próprio testamento vital, que muito pouco se falava, né? A pessoa que quer fazer um testamento, né? A sua declaração de última vontade numa situação já praticamente de irreversível do seu estado de saúde, como é que funciona? Pode, não pode? E aí? Então, veja, a gente impactou o mundo, não será mais o mesmo depois do coronavírus. Essa é a grande verdade. Exatamente. Isso que você falou sobre muitos exemplos eram fictícios,
Quando a gente dá aula ali no direito do trabalho, o artigo 486, que é o fato do príncipe, a gente falava porque tinha obrigação. Então a gente estava ali, gente, olha, tem esse artigo, se um dia acontecer, já mudava de assunto. Agora não, agora a doutrina vai ter que falar mais, a gente vai ter que nas aulas ter que explicar melhor, vai ter que trazer um debate, vai ter que ter ali o judiciário se manifestando. Então, olha como até a doutrina vai ter que mudar, porque a gente vai precisar analisar melhor. Quando saiu o vídeo do presidente falando que era fato do príncipe, citou o artigo da CLT, e aí eu peguei uns livros de direito, e assim, livros, gente, eu amo o livro do Godinho. E aí você vai olhar ele falando do fato do príncipe e você fala, gente, não tem um exemplo concreto, porque isso nunca aconteceu. O Godinho, quem somos nós? E aí você olha assim, você fala assim, cara, não tem, então tudo vai ter que mudar. Eu falo que a gente vai ter que se reinventar, e eu achei a principal ponto disso tudo que está acontecendo é a gente se reinventar e entender, cara, que a gente não sabe nada, que a gente tem muito que estudar, que a gente tem muito que se planejar, porque nesse momento, tanto empresa como pessoa física percebeu como a gente tem que se planejar. Que uma empresa tem que se planejar para as relações do trabalho e a pessoa física também, que tem, por exemplo, um empregado doméstico, uma diarista. A empresa tem que fazer um planejamento financeiro, um planejamento tributário. Pessoa física também. Nossa, advogados, quantos clientes eu tive? Eu tenho certeza que você também falou, doutora, não vou poder pagar esse mês. Ou eu pago a senhora, ou eu fecho a folha de pagamento. Você vai fazer o quê? Você vai falar tchau para o cliente? Um cliente está com você há 2, 3 anos. Então, assim, tudo é um planejamento que a gente precisava ter. Isso até a forma de cobrar agora, né? A gente tem que tomar cuidado para como trabalhar a questão da cobrança. Isso é outra situação que também as pessoas, que é o aspecto pessoal, profissional, precisa tomar cuidado, né? É delicado, a situação é delicada. Exatamente. Por isso que eu falo assim, é você se reinventar. A gente tem trabalhado muito também a questão da empatia, a questão, sabe, de pensar um pouco no outro, de eu não sou pessoa de risco, mas se eu for para a rua, será que vai acontecer alguma coisa? Então, são tantas coisas que a gente vai pensar que, como você falou, o mundo não será o mesmo. E aqui, trazendo para o direito não vai ser o mesmo. Eu fico imaginando daqui 2 anos o tanto de decisão que a gente vai ter de impacto de agora. E mais ainda, as decisões díspares, né? Porque situações até semelhantes vão ficar prejudicadas. Graças a Deus que nesse momento, olha o CPC entrando em cena, né, com a regulamentação dos seus precedentes, né? Porque a gente vai ter diversas situações. Olha a Rita aí, nossa professora da PUC. A gente vai ter diversas situações semelhantes sendo julgadas de maneira diferente. Talvez aí o sistema de precedentes obrigatórios entrando em atuação, não é? Exatamente. E nada como a imparcialidade, né? Porque nesse momento, eu falo para o judiciário ser totalmente imparcial é mais uma dificuldade, porque você está ali lidando com ideologias também, a gente vai ter muito isso, né? Então a imparcialidade vai ser um requisito muito importante. Bom, mas vindo aqui para o tema da nossa live, o que você trouxe aí para a gente começar? Vamos lá. Só um minuto. Sem problema. Bom, eu queria comentar com vocês, só para a gente já se antecipar ao projeto de lei 1179 de 2020, né? 1179 de 2020. Esse projeto de lei ele visa regulamentar, né, de forma transitória as relações privadas. Tá? Eu vi que tem gente perguntando sobre a questão da arrecadação do governo para fazer frente a essas situações, etc. Mas hoje eu vou trabalhar com as questões privadas. Sobre a questão da arrecadação do governo, depois quem quiser dar uma olhada, pode vir no privado, já existe um projeto de lei complementar para tratar do empréstimo compulsório, tá? Do empréstimo compulsório para fazer frente ao coronavírus. Outro exemplo de faculdade que a gente não via acontecer, porque para a instituição de empréstimo compulsório, que tem que ser por lei complementar, exige também uma situação emergencial. Tá? E a gente tem agora a questão da calamidade pública que autorizaria o empréstimo compulsório. Mas isso seria objeto de outra exposição aí.
Mas, enfim, voltando aqui para o nosso projeto de lei 1179, que trabalha as questões privadas. O primeiro ponto que o projeto vem a trabalhar é a suspensão, o impedimento de prescrição, de contagem da prescrição e a decadência no prazo de 20/3, que é o que está regulamentando aí o PL, de 20/3 de março até 30 de outubro. Não correrão, não surtirão prescrição nem decadência. Veja, e o PL ainda foi atento para colocar que é uma hipótese excepcional de decadência, porque, em tese, a decadência não se interrompe, a decadência não se suspende. Tá? E o PL vai lá e faz a ressalva. Tá? É óbvio que, e o PL também faz essa ressalva, as hipóteses previstas no Código Civil, né, que impedem, interrompem ou suspendem a prescrição, elas estão valendo. Agora, quando elas não existirem, vale o PL, entendeu? Então está tudo prescrito, está tudo suspenso. Por exemplo, eu tenho direito indenizatório, mas eu não consigo juntar documentação. Por quê? Porque não dá para buscar o documento, não posso sair na rua, né? As pessoas, sei lá, um prontuário médico, o hospital não consegue me dar o prontuário médico. Então está suspensa a prescrição. Tá? Um segundo ponto do PL é a questão da revisão, né, da resilição ou da resolução dos contratos. Ou seja, é a possibilidade de extinção dos contratos ou sua revisão. Como é que vai ficar? O que o PL nos traz a esse respeito? O PL estabelece, primeiramente, que nenhuma consequência jurídica do coronavírus pode ser aplicável aos fatos anteriores, tá? Ou seja, as pessoas não podem querer se aproveitar da atual situação de pandemia para querer revisar, né, inadimplemento lá de trás a pandemia. Tá? Esse é o primeiro ponto objetivo. Não precisaria nem estar... ponto aqui, só te cortando rapidinho, esse ponto a gente tem em todas as áreas, né? Porque o tanto de pergunta que eu recebi nas relações do trabalho de já tinha demitido um funcionário, então agora a rescisão pode ser por força maior, já tinha feito isso, então aquele funcionário já estava de férias, então o terço eu posso pagar. Não, gente, isso foi anterior a tudo isso que a gente está vivendo, então a gente está falando daqui para frente. Sim. Perfeito. Todas as áreas, né? Então veja, eu vou dar um exemplo. Teve uma MP 925 de 2020, que ela está trabalhando no seguinte sentido: as pessoas terão direito de cancelar sem custo as suas passagens aéreas, desde que elas aceitem a devolução desses valores em até 12 vezes. Tá? Em até 12 vezes. Bom, parece ser muito legal, né? Parece ser muito interessante. Mas a grande verdade, Tássia, é que, veja, se existe um caso fortuito que me impede, uma questão de saúde pública, direito fundamental à vida, que me resguarda em rescindir o contrato com a empresa de transporte aéreo, né, rescindir essa passagem aérea, eu tenho que ter a devolução imediata, independentemente do pagamento de qualquer multa. Então, ou seja, para os voos adquiridos anteriores à MP, a devolução tem que ser imediata. E tem artigo já científico publicado nesse sentido. Tá? Agora, à luz da MP, beleza, vamos aplicar MP, mas é uma MP que, né, enfim, a gente vai ver, tem uma outra questão nessa proposta, que acaba atingindo o direito do consumidor também. Está acontecendo, de algum modo, uma supressão de direitos no âmbito do consumidor. Tá? Bom, voltando. Aqui, então, voltando à revisão e possibilidade de extinção dos contratos, grosso modo. Então, outra coisa que o ProPL deixa claro é que alegações no sentido de variação cambial, inflação, mudança de padrão monetário, essas situações elas não justificam a teoria da imprevisão, ou seja, essa é uma situação imprevisível que tornou meu contrato excessivamente oneroso, pelo que eu não consigo cumprir, então eu devo extinguir ou revisar. Essa situação não permite a revisão contratual. Tá? Isso já é jurisprudência sedimentada. Então, nesse sentido, o PL não trouxe novidades. Tá? Então,
querer alegar crise, né, valoração cambial, mudança, até a questão do valoração cambial, a gente tem o preço do dólar. Mas a alta do dólar, meu amigo, esquece que isso não vai permitir a sua revisão contratual, tá? Você pode até querer aliar isso a outras consequências jurídicas que a gente já fala, tá? Bom, agora vamos... O projeto, portanto, quando ele fala em revisão ou extinção de contrato, a minha cachorra está latindo, que ela está estressada, provavelmente ela jogou o brinquedo em algum lugar que ela não consegue pegar, porque ela brinca sozinha, e ela está atrapalhando o áudio. Então tá. A Berenice. Bom, eu daqui a pouco vou lá falar com ela. Vamos lá. Voltando, questões do home office, né? Questões do home office. Voltando aqui para as relações contratuais, tá? Então, veja, o que a gente vê nesse cenário, muitos advogados começaram a falar da possibilidade de revisional ou ações para extinguir o contrato de forma antecipada, sem o pagamento de encargos. Por quê? Porque é uma rescisão não culposa, tá? Existe tese para isso? Sem dúvida. Teoria da imprevisão, a própria questão de alegar ou não caso fortuito e força maior, entendeu? Então, a gente tem muita tese para permitir revisão de contratos nesse momento. Principalmente contratos de longa duração, como, por exemplo, financiamentos imobiliários. Aí eu vi que teve gente que perguntou, financiamentos imobiliários, locações comerciais, né, e etc. Né? Só que a gente tem que ter em mente que as pessoas não podem se aproveitar dessa situação. Tem um artigo de um amigo, grande amigo, soteropolitano, aí, professor Salomão Rezedá. Quem quiser aí, aproveita e segue ele, porque é uma mente brilhante, é um gênio. Ele fala o seguinte, no artigo dele: todas as situações terão que ser avaliadas à luz do caso concreto. Porque, veja, imagina o seguinte: eu vivo de locação, eu investi a minha vida inteira em patrimônio, eu vivo de locações. De outro lado, eu tenho um mega empresário, um grande grupo econômico que faz a locação desses meus imóveis. O grande grupo econômico tem condições de suportar a crise decorrente da pandemia, mas o locador não. Né? Então, e tem acontecido, para você ver a loucura que tem se chegado, talvez até por aconselhamento de alguns profissionais desinformados, do Arcos Dourados, isso saiu no Globo. Arcos Dourados, a gente sabe quem é, né? O famoso McDonald's, estabelecendo, aí depois leia com calma, eu falo isso com as devidas ressalvas, tá? Leiam depois a notícia, quem quiser a gente encaminha, dizendo que não vai pagar, não vai fazer frente, talvez não faça frente às locações, tá? Isso é um absurdo, né? A gente é um dos maiores grupos econômicos do mundo. Como que você não vai fazer frente às suas locações? E detalhe, quando eu falo que a gente tem que olhar para a atividade em sentido concreto, né, o panorama real, o McDonald's ele tem drive-thru, que não tem contato pessoal praticamente. O McDonald's tem delivery. Então, por que a gente vai pensar em revisão do contrato do McDonald's? Deu para entender? Então, tem que fazer uma avaliação concreta. Veja, de outro lado, a gente pega um empresário do ramo da discoteca, né, do ramo da balada. Veja, ele não consegue trabalhar, porque a aglomeração de pessoas é algo não quisto, seja pela Organização Mundial da Saúde, e inclusive os decretos municipais e até do governo estadual estão determinando o fechamento desses estabelecimentos. E aí, olha que loucura, é possível a gente aventar, imaginar a hipótese do fato do príncipe, né, que é o fato ligado ao ato da administração pública, que causa impacto nos contratos administrativos, é o fato genérico, né, que causa impacto nos contratos administrativos, causando impactos nos contratos entre particulares. Então, o fato do príncipe, além de poder ser aventado lá na Justiça do Trabalho, como você falou, também é aventado agora aqui no direito civil, aqui no direito privado. Inclusive, no direito tributário tem se discutido o fato do príncipe. Há decisões liminares
conseguindo a suspensão, né, do pagamento de tributos no período. Por quê? Porque ou paga, o empresário tem que escolher, ou ele paga a folha de pagamento, ou ele paga tributos, né? Então, olha a complexidade que a gente começa a entrar. Mas, enfim, então, a ressalva que eu gostaria de fazer nesse momento é que não é possível dizer, de maneira geral e abstrata, que é possível a revisão contratual pelo fato da pandemia. Ninguém pode chegar e falar, eu não vou pagar o meu locador por causa da pandemia. Eu estou falando isso em locação comercial. Em locação residencial, muito menos. Porque, veja, o contrato de locação residencial, ele tem sido executado em sua plenitude agora, porque todo mundo está preso dentro de casa. Perfeito? Então, assim, o que daria para te aventar, se imaginar, se discutir no contrato de locação residencial, seria o afastamento dos efeitos da mora. Ou seja, eu vou pagar depois, porque eu não tive dinheiro, por causa da pandemia. Mas tem que ser avaliado à luz do caso concreto. Se o cara tem dinheiro para pagar, tem condição, tem caixa, é um empresário bem-sucedido, etc., a empresa dele não parou e ele vem com essa, tá errado, né? Porque, veja, ele tem que fazer a prova em concreto de que ele foi afetado, tá? Então, assim, o grande segredo é a gente olhar para o sinalagma, para a bilateralidade desses contratos, para a gente trazer um equilíbrio financeiro. Mesmo na locação residencial, não me parece correto, por exemplo, a gente pensar em exonerar o locatário. Ah, mas minha atividade não está funcionando. Tudo bem, mas a crise é para você, assim como a crise é para mim. E a grande ideia, sobretudo, é a preservação dos negócios jurídicos e não a extinção dos negócios jurídicos. Então, não significa dizer que, por causa da crise, todo mundo vai correr das suas obrigações. Então, a extinção vai acontecer de forma excepcional e somente e se houver impedimento absoluto no negócio jurídico. Veja, a gente tem até então uma situação temporária, né? A crise acabou de se deflagrar. Ainda é muito cedo para você querer extinguir contratos, tá? Então, essa é uma visão minha, mas respaldada em alguns artigos jurídicos que a gente já tem lido por aí, de grandes nomes. Tá? Então, Lucas, essa é mais ou menos a ideia em geral. Essa é a ideia em geral que eu queria trazer sobre a revisão de contratos. Já tem aqui em Santos, eu até colhi um número de processo, depois eu posso disponibilizar, quem quiser me chama no particular. Eu vou falar agora, só para caso alguém esteja anotando, que é o processo aqui do TJ de São Paulo. Inclusive, as advogadas do processo são ex-adversas do escritório e outros processos. Olha só, a gente reconhecendo o trabalho do ex-adverso. Processo é número 102, 6645, 41, 2020, 826, 0100. Repetindo, 102, 6645, 41, 2020, 826, 0100. Tá? Desculpa. Coloquei o número. Era esse, não? Não é esse. Mas esse serve para vocês, tá? Esse daqui, eu mandei para mim o número errado. Pede no direct para mim que eu te disponibilizo. Esse daqui é um acórdão. Não, deixa eu ver. Não, essa aqui é uma outra decisão também. Tem que dar uma olhada. É ligado à nossa matéria, tá? Depois a gente dá uma olhada aqui no... Mas já deixa seu Instagram aqui, Lucas, porque aí o pessoal pede para você no direct. Tá. Beleza. O Instagram é @prof.lucasbraz, com Z, @prof.lucasbraz. Eu não quero mexer no meu celular por causa para não estragar a live. Aí. @prof.lucasbraz.
e aí eu mando. São alguns buffets aqui de Santos que não tiveram condições de honrar aí, em razão da... Porque, veja, o buffet atividade foi impactada, né? Não tem como fazer festa, nem no buffet de adulto, nem no buffet infantil. E eles conseguiram uma redução contratual para pagar, salvo engano, 40% a menos do valor do locativo, tá? Eu vou mandar a decisão. Perdão minha aí. Enfim, eu estava separando tudo aqui, mas vamos lá. Você Lucas, queria sabe o que me eu queria saber? Eu tenho duas perguntas que é o que mais me fizeram e que eu também tenho dúvida. Primeira coisa, relacionado a contrato de academia, por exemplo. Você acha que seria um contrato que poderia, assim, a sugestão que muita academia está dando é suspender nesse período e aí esse período vai para o final do contrato. Mas você acha que, à luz do direito do consumidor, que aí é uma área que eu sei que você entende muito mais do que eu, mas eu poderia fazer o cancelamento e ser isento de qualquer multa? Sem dúvida, Tássia. Na minha visão, essa questão das academias, sendo um contrato eminentemente de consumo, cabe a rescisão unilateral do contrato, até porque não por culpa do próprio consumidor, né, mas por conta da pandemia. Então, sem o pagamento das multas, que existem algumas academias que fazem planos, né, semestrais, anuais, enfim. Então, sem o pagamento dessas multas, tá? Tá. Sem o pagamento das multas. Perfeitamente possível. Mas o pessoal está perguntando também... Só complementando, que no atual cenário, Tássia, eu acho muito interessante a gente ter em mente a questão da solidariedade, né, com o outro. Veja, se você consegue continuar arcando, e se a academia ela se propõe a te oferecer, sei lá, alguns vídeos para você fazer um treino em casa, além disso, promete para você 3 meses depois do seu pacote, 4 meses gratuitos, né, como forma de compensação. Eu acho que todo mundo tem que pensar um pouco no próximo para a gente evitar esse caos social, entendeu? Exatamente. Tá? O que o pessoal pergunta muito é sobre faculdade e escola. E aí, antes de você responder, eu queria só um adendo, assim, que você incluísse na sua resposta, principalmente a questão, assim, porque escola principalmente, né? O aluno, ele se matriculou para uma aula presencial. E aí tem escolas que estão fazendo as aulas de maneira virtual e tudo. Eu tenho até uma irmã de 10 anos que está tendo algumas aulas, tarefa virtual, que ela está achando assim, tipo, tô vendo YouTube, né? E aí, assim, eu queria saber se isso tem algum impacto, se a escola teria que dar algum desconto, se essas aulas teriam que ser repostas, mas a gente já tem, parece, lei ou medida provisória diminuindo a carga horária de escola. Então, assim, como que fica essa questão de faculdade e escola? Bom, vamos lá. Esse é um tema muito sensível, né? Tem muito se discutido também, tá? Mas eu me alinho à posição de que se a escola ou se a universidade, e aí parece que tem alguma portaria do MEC, já tem regulamentação nesse sentido, está oferecendo, né, os seus serviços de forma online, ou seja, está cumprindo com a sua obrigação contratual, não me parece razoável a diminuição de valor, tá? Então, quem tem essa circunstância deve continuar pagando. A questão do coronavírus não deve ser um impeditivo ao pagamento, a uma alegação de inadimplemento ou de rescisão contratual, tá? Agora, nesse debate todo, entram algumas peculiaridades, algumas especificidades. Por exemplo, a Universidade de Medicina, ela para determinadas turmas, a odontologia também entra nesse caminho, talvez a fisioterapia, determinadas turmas precisam ter aulas práticas, ou seja, aqueles alunos vão para o hospital, para trabalhar no hospital, aqueles dentistas vão trabalhar nas clínicas odontológicas da universidade para atender as pessoas carentes lá, que lá estão como pacientes. Veja, se não tem a aula prática, tem que haver uma redução na mensalidade, tá? Tem que haver uma redução na mensalidade. E assim, eu vou só voltando ainda com relação às aulas pelas faculdades de forma telepresencial.
A gente tem que ter em mente também, Tássia, que as faculdades elas estão dando aula telepresencial, mas não é um sistema de EAD propriamente dito. É diferente. Como assim diferente? É diferente, porque num sistema de EAD, aquele professor, ele dá aula para inúmeras turmas por todo o Brasil. Então, o professor recebe um X, assim, a faculdade gasta menos com um professor, porque um professor dá aula para o Brasil. No sistema atual, um professor dá aula somente para a sua sala. De tal maneira que ele vai ter que entrar online em todas as salas dele, às vezes para dar a mesma aula. Tá? E veja, os alunos estão, pelo menos na Exanc, onde eu dou aula, os alunos eles se logam no nosso sistema e a gente tem o bate-papo online, ao vivo. Eles fazem perguntas via chat. Agora, onde vai impactar mesmo? Nas escolinhas. As crianças que têm ficado... As escolinhas, veja, muito embora tenham o cunho educacional, a grande vantagem é justamente as crianças ficarem nas escolinhas enquanto os pais podem trabalhar. Tá? Então, essa custódia das crianças é relevante nesses contratos. E as crianças em casa, elas impactam, porque os pais, além de não conseguir fazer o home office direito, aqueles que ainda podem, eles têm que cuidar das crianças. Então, ocorre um esvaziamento do objeto da prestação de serviço. E aí é diferente. Então, nesse caso, veja, as escolinhas, para conseguir preservar os seus contratos, penso eu que elas deverão ter que se amoldar a essa realidade e oferecer alguma coisa em contrapartida. Por exemplo, antecipando as férias das crianças, né, e algumas já têm feito isso, né, para que as aulas retomem no período de férias. Né? Salvo essa exceção, aí não vejo muito jeito de conseguir segurar esse tipo de contrato. Tá? Entendi. Eu tenho uma outra dúvida também, que aí não é dos residenciais. Então, deixa eu só falar mais uma coisa, porque isso tem me incomodado muito e eu tenho medo disso acontecer. Os planos, já ouvi dizer que tem alguns planos de saúde que estão pensando na hipótese de majorar os seus planos de saúde, seus contratos. Por quê? Por conta da situação excepcional. Veja, contrato de plano de saúde é tido como contrato aleatório. O que é um contrato aleatório? É um contrato que naturalmente importa em risco. Ou seja, o plano de saúde ganha muito quando você está são, você está saudável, você não vai ao hospital, você não procura o médico. Então ele está só arrecadando. Quando você está ruim, o plano de saúde tem que estar lá para te amparar. Só que agora está todo mundo ruim. E é uma situação de risco. O plano tem que estar lá para te amparar. Tá? Então, nessa situação, você, eventualmente, o pessoal que estiver logado, assistindo nossa live, sofrer isso, tem que informar as pessoas, vai aos órgãos de defesa do consumidor e registra. Isso não pode acontecer. Tá? E os exames de coronavírus, a ANS já falou que os planos devem cobrir. Vamos lá. E a gente tem muito plano que ainda está se recusando, né? Muito. A pergunta agora é com relação aos aluguéis comerciais. Com empresas que precisam, por exemplo, eu tenho uma empresa um cliente, que ele vai ter que fechar a empresa. Ele presta serviço para fábricas e as fábricas suspenderam durante 6 meses. E ele não tem como ter um escritório funcionando por esses 6 meses. Não tem porquê. Ele vai ficar sem receber e ele vai fechar. Eu poderia rescindir esse contrato? Poderia haver um desconto dessa multa? É motivo para não pagamento de multa? O que você entende aqui? Vamos lá. Bom, esse empresário, no primeiro ponto, ele tem que conversar com a doutora Tássia, né, para avaliar os impactos na folha de pagamento, né, as medidas trabalhistas, avaliar as questões tributárias também, porque, veja, alguns tributos já têm aí algumas resoluções afastando o pagamento, suspendendo por hora o pagamento do PIS, do COFINS, a apresentação da DCTF. Então, veja, essas questões, e no campo do direito privado, o primeiro momento tentar estabelecer o diálogo saudável com os seus fornecedores e com o seu locador. Tá? Para quê? Para rever. Ou seja,
para suspender, para prorrogar os pagamentos, seja para obter algum tipo de desconto, tá? Até porque, veja, todo mundo está fazendo isso, até os bancos estão fazendo, tá? Então, primeiro é tentar a alternativa extrajudicial, de forma amigável, de forma saudável. E a empresa vai poder fazer um estudo de ver o quanto que ela pode efetivamente pagar. Eu só acho que os empresários têm que tomar cuidado e não querer impor, porque querer impor o não pagamento, querer impor, apontar o dedo e falar eu não vou pagar, você cria já um ambiente de beligerância e já fecham as portas. E aí a única saída acaba sendo o judiciário. Agora vamos ao que interessa. No judiciário, se a empresa ela foi impactada, ela não pode atuar, a saída é entrar. De duas uma, ela tem que ver se ela não dá para continuar, ela vai ter que entrar com um pedido da rescisão unilateral desse contrato por uma quebra não culposa desse contrato face às circunstâncias. Só que ela vai ter que trazer, no caso concreto, todas as circunstâncias que levam ela a não conseguir honrar. Então o advogado tem que ser diligente e não fazer uma alegação genérica. Trazer, por exemplo, a folha de pagamento, trazer o balanço patrimonial da empresa, né, para mostrar, no caso concreto, que ele não consegue segurar. Tá? E a mesma coisa para a revisão. Ele vai dizer, eu não consigo segurar desse jeito, mas eu consigo segurar de outro jeito, né, pagando, por exemplo, 50% do aluguel. Né? Ou, por exemplo, eu não consigo pagar a minha folha de pagamento, né? Eu não consigo pagar meus funcionários. Ou eu pago locação ou eu pago os funcionários. Né? Veja, então, todos esses argumentos devem ser provados. E, evidentemente, se você vai abrir o teu jogo, do teu balanço patrimonial financeiro, né, é importante que peça segredo de justiça também para não expor, né, os segredos de sigilo, para não quebrar o teu próprio sigilo bancário, seu próprio sigilo empresarial, né? Mas tem que ser provado no caso concreto. Então, é possível. Dica, tá? Aos advogados. Quem pretende fazer uma inicial desse sentido, vocês vão se utilizar da teoria da imprevisão ou da onerosidade excessiva, vão poder trabalhar no campo do caso fortuito, poderão ainda trabalhar no campo do próprio sinalagma, do equilíbrio econômico-financeiro, né? Do equilíbrio das partes, vão ter que avaliar as condições econômicas, seja do locador, seja do locatário, vão ter que avaliar o objeto empresarial, se existe possibilidade, se não existe possibilidade de trabalhar dentro do objeto empresarial, se não houve um esvaziamento desse contrato. Tá? Então, são questões práticas. O artigo 19 da Lei de Locações permite a ação revisional. Tá? Então, o artigo 19 da Lei 8.245 é um permissivo legal aí para poder trabalhar nesse sentido. Então, vai fazer vai conjugar aí o Código Civil com a Lei de Locações para buscar esse restabelecimento do equilíbrio do contrato dessa relação comercial. Perfeito? Uma aula, né? Não preciso nem falar que foi uma aula. Bom, com relação ao Código de Defesa do Consumidor, tem mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar? Sim. No CDC, a gente também teve a suspensão temporária do direito ao arrependimento. Isso está lá no PL 1179. Tá? Qual é o direito ao arrependimento? Aquele direito que o consumidor tem quando ele adquire a compra fora do estabelecimento, ou seja, por telefone ou pela internet, de poder se arrepender e pegar o dinheiro de volta devolvendo o produto. Tá? Nesse caso, você não vai mais poder exercer esse direito de arrependimento com relação aos produtos perecíveis, com relação aos produtos de consumo imediato e nem medicamentos. Então, esse direito está suspenso. Aí, quando eu estava falando sobre supressão de alguns direitos do consumidor, tá? Esse direito está suspenso. Entendi. A Daniele está perguntando, quanto ao aluguel particular, por favor? Isso a gente conversou. Na locação residencial, esse é o particular que ela quer dizer? O aluguel particular é isso? É isso. Tá. Na locação residencial, como eu falei para vocês, não há falar em revisão contratual nesse momento, tá? Porque o objeto está sendo explorado em sua integralidade, não me parece ser plausível, mas daria para pensar numa
extinção desse contrato, talvez porque a pessoa não consegue honrar, tá? E dá para pensar também na alegação, desde que comprovada, da impossibilidade de pagamento, e aí trabalhar em cima do campo do caso fortuito, tá? E afastando as previsões, os encargos contratuais decorrentes da mora. Então, juros, multa, esse tipo de questão para afastar isso, porque o inadimplemento foi um inadimplemento não culposo, tá? Dá para pensar nisso. É interessante dizer também, ainda acerca das locações, que o PL estabeleceu que nas locações de imóveis urbanos, olha isso, Tássia, olha o impacto disso, nas locações de imóveis urbanos, aí envolve a residencial e a comercial, não será possível o despejo liminar. Então, está proibido o despejo liminar, ou seja, o despejo no início do processo, tá? Não será concedida a ordem liminar. Em quais casos? Falta de pagamento, extinção de contrato de trabalho, por exemplo, aquele trabalhador, o caseiro, você extinguiu o contrato de trabalho do caseiro, você não pode colocar o caseiro para fora da casinha dele, tá? Vai ter que esperar a situação de pandemia, né? Que mais? O sublocatário, aqueles contratos de locação que não foram apresentados novas garantias, veja, não há mais garantia no contrato de locação. Você notifica o locatário para em 30 dias apresentar nova garantia. Ele não apresenta, você não pode despejar, tá? Que mais? E até mesmo na locação comercial por denúncia vazia. O que é a denúncia vazia? Veja, o contrato já expirou, né? Agora ele foi prorrogado por tempo indeterminado, você já notificou a desocupação para depois entrar com a ação de despejo, não pode ser despejado, não pode ser despejado, tá? Essa é uma situação bem delicada, eu acho que vai caber aos advogados alegar aqui especificamente o artigo 479 do Código Civil. O que fala o 479 do Código Civil? Fala, é por analogia, tá? Uma construção que eu fiz, e não li ainda a esse respeito, mas o 479 do Código Civil, o locador, o que ele ia fazer? Ele entra pedindo despejo, mas já trazendo uma condição benéfica para o locatário. É uma coisa meio maluca. Por quê? O 479 fala que o 478 vai falar na teoria da imprevisão. Você tem direito de revisar o contrato em situações imprevisíveis e extraordinárias, ok? Ok. Só que o réu, ele pode se defender nos termos do 479 para tentar manter o contrato, já trazendo uma proposta para readequar o equilíbrio financeiro do contrato. Perfeito? Deu para entender? Então, vai. Ele entra com uma revisional de determinado contrato. Eu falo, vamos abaixar o contrato para você conseguir pagar e etc. e tal. Então, isso você afasta a extinção e consegue uma revisão. O que você faria na inicial de despejo? Eu imaginei essa hipótese. Eu entraria com o despejo, mas eu renunciaria a alguns direitos que eu teria. Por exemplo, faltam 4 meses sem pagar, 3 meses, 1 mês, sei lá. Estou renunciando esse mês para já restabelecer um equilíbrio, para a gente poder quebrar a questão legal que vem por força do PL que me impede o despejo. Por quê? Porque eu estou dando um bônus. E, detalhe, se for feito um acordo, aí não se discute. Feito o acordo, está resolvido. Tá? Entendi. Então, Lucas, uma ideia perguntando do PL, é o 1179? 1179/2020. Tem uma pergunta aqui que ficou parada na minha tela. Já foi respondida a questão de escolas. A gente já trabalhou essa questão. Quem perdeu a live do início, gente, vai ficar salva. Aí pode voltar, que aí vocês conseguem assistir tudo. Lucas, eu queria te fazer uma pergunta. Foi algo que aconteceu em Brasília e foi bem comentado. Alguns prédios residenciais estavam proibindo a subida no apartamento de quem não é morador. O que você acha disso? Veja, o PL também tratou sobre a questão dos condomínios, tá? Mas vamos falar dessa conversa, eu já falo do PL. Me parece ser um meio abusivo, tá? Porque, veja, pode estar vindo alguém me visitar, minha mãe, por exemplo,
né? Eu posso ser um idoso e meu filho está vindo me trazer comida, né? Me trazer compra de mercado, remédios, porque os idosos fazem parte do grupo de risco. Então, essa situação me parece ser excessiva, uma restrição de direitos que ofende as garantias constitucionais e não tem previsão no PL. Tá? Agora vamos para o PL, falar um pouco No PL, o PL fala que os síndicos eles poderão determinar os fechamentos das áreas comuns, tá? Como, por exemplo, salão de festas, inclusive cancelando festas já marcadas, piscina, academia, salão de jogos, tá? Vão poder impedir o abrigo de veículos de terceiros dentro do prédio, para terceiros não entrarem no prédio, mas abrigo de veículos, tá? Só que para isso, para o síndico ter uns resguardos, e é bom falar na figura do síndico, ele precisa fazer uma assembleia extraordinária, tá? Há artigos falando que essa assembleia extraordinária, dada a situação tão premente, não precisa atender o prazo de convocação mínimo, tá? Para quê? Para estabelecer essas medidas restritivas, porque, veja, o síndico é um executor de obra, é um administrador do prédio e executor das deliberações assembleares. Então, o síndico não pode simplesmente, por livre e espontânea vontade, sair fechando tudo. É importante que ele consiga ter essa segurança jurídica através da assembleia. E essas assembleias deverão acontecer de forma eletrônica, tá? E a votação também de forma eletrônica, perfeito? Porque aí a gente consegue, e hoje tem vários mecanismos, a Skype, Zoom, etc., para poder trabalhar em cima disso. Uma questão muito dúbia que me veio à cabeça, eu não vi nada sobre isso, é a questão do Airbnb, né? Ou seja, da locação por dias, da locação do seu apartamento como se fosse um hotel, né? O Airbnb, acho que todo mundo está acostumado. O condomínio pode fazer assembleia virtual, tá? Está no PL e a situação excepcional permite, só respondendo a pergunta da colega. Bom, o Airbnb, essa é uma situação muito complicada, porque, veja, isso faz com que tenha muito movimento excessivo de pessoas dentro do prédio. Eu acho que é plausível, nesse momento, restringir o Airbnb, mas há um ambiente de incerteza jurídica. Tá? No geral, no panorama, tirando o coronavírus, a jurisprudência tem se posicionado que os condomínios não podem impedir o Airbnb, tá? Mas, inclusive nessa realidade, tem prédios novos, empreendimentos novos. Eu vi um recentemente na Vila Mariana, do lado da PUC, que tem vendido unidades que podem Airbnb, separadas do condomínio em geral, né? Que vai ter uma piscina exclusiva, uma academia exclusiva e unidades que não podem Airbnb, que aí é um condomínio normal. Olha que loucura, para você ver o que o Airbnb vem causando. Então, eu acho que nesse momento é prudente impedir o Airbnb. Mas, repito, há um ambiente de incerteza jurídica. Tá? Exatamente. Olha a outra pergunta aí embaixo. Como fica o pagamento da taxa condominial? Deixa eu ver quem é. Heloísa. Heloísa, é o seguinte, como fica... Pessoal, peço desculpa porque é muita gente, a gente não consegue acompanhar todos os comentários, tá? Mas só trabalhando aqui a pergunta da Heloísa, porque é muito recorrente. Eu sou conselheiro do meu prédio, né? Aqui residencial. E o pessoal já começou a conversar comigo nesse sentido. E, veja, o prédio ele continua, né? Os serviços continuam, né? O prédio não cobra. Eu vi alguém falando de piscina, está tudo fechado. Fechar a piscina, fechar a academia, isso não muda os encargos do prédio, porque a academia não é paga, ela é paga indiretamente via condomínio, né? E o prédio precisa continuar trabalhando agora na piscina, não dá para deixar ficar verde, fazer dengue, não dá para deixar o jardim ficando, enfim, ficar descontrolado. Vai ter uma manutenção, usando ou não, né? Tem que pagar, o condomínio não tem por onde correr. Eu acho que isso vai gerar um efeito cascata, porque aqueles que não tiverem não vão pagar,
e aqueles que tiverem vão ter que pagar pelos outros, né, para o condomínio poder seguir adiante. Eu acho que é prudente, por parte dos síndicos, estabelecer uma forma de parcelamento especial para essas pessoas, entendeu? Dilatando um pouco maior. Tem que trabalhar, eu vejo dessa maneira, todos os condôminos em situação de igualdade. Eu acho que não dá para dar um desconto maior, um parcelamento maior para a taxa do que para o Lucas, tá? E a questão da resolução não culposa, ou seja, a resolução não, o não pagamento, o inadimplemento não culposo, talvez permitiria afastar os encargos, as multas, mas aí você vai ter que entrar em juízo para discutir essa situação, tá? Não sei se valeria a pena, né? É melhor você entrar em juízo para discutir um contrato bancário, que os juros são muito altos, os contratos não estão sujeitos à lei de usura, do que você querer discutir com o condomínio, uma situação que vai ser muito baixa, tá? Exatamente. A gente já deu nossa hora aqui, então queria agradecer muito, Lucas, agradecer a todo mundo que ficou. A live vai ficar salva, eu prometo que eu trago o Lucas aqui de novo para a gente conversar. Para quem estava perguntando do direito do trabalho, hoje à noite, 10 horas, aqui no Direito News, eu e a Jéssica, a gente vai fazer uma live explicando toda essa comunicação para o Ministério da Economia, como vai funcionar. O Instagram do Lucas é o prof.lucasbraz, com Z. Então, podem encher o saco dele lá no direct, que ele vai adorar responder todo mundo. Queria te agradecer muito, Lucas. Admiro muito você, seu trabalho. Para mim é uma honra ser sua colega de profissão, estarmos aqui na mesma cidade, representando a mesma subseção. E o que você precisar, estou à sua disposição. Eu que te agradeço, Tássia, porque partiu de você o convite, né? Muito embora eu tenha te chamado no seu WhatsApp, trabalhando algumas questões que você mesmo estava tratando, mas eu que fico muito agradecido. Para mim é uma honra também poder conversar contigo aqui online. A gente pouco se vê, né? Afinal, você está toda hora em Brasília, tem a vida bastante atribulada. Eu acho que todos os advogados têm uma vida bastante atribulada, muito embora as pessoas achem que o advogado trabalha pouco, né? Mas advogado trabalha muito. E para mim é um prazer aí a gente poder conversar e trazer questões tão relevantes e atuais, né? Como eu disse, os impactos jurídicos serão bastante avassaladores, então é importante a gente disseminar esse conteúdo e as pessoas estarem atentas aí, né? Os seus direitos, enfim. Com certeza. Então, obrigada, Lucas, obrigada, gente. Live vai ficar salva até hoje, 10 horas da noite. Tchau, tchau. E quem quiser, pode me lembrar da decisão aqui de Santos, que eu vou mandar o número do processo, tá? Para vocês. Me manda um privado. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau.